Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de comentar o capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8. Eu fiquei 2 dias sem gravar, praticamente 2 dias, porque eu não gravei ontem e estou gravando agora à noite. Então, quase 2 dias. Eu tive certo receio de falar sobre esse capítulo, porque eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho uma formação acadêmica, então eu fui estudar. E analisei pensamento de dois grandes pregadores, pastor Estevão Hernandes, da Igreja Presbiteriana, e o reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Analisei o pensamento desses dois homens e também eu fui analisar o pensamento de um irmão da Igreja Batista da Lagoinha. Eu não vou trazer o pensamento deles, mas estarei me baseando naquilo que eles pensam. Pastor Hernandes, ele é um grande teólogo. Pastor Nicodemos é um mestre. Algumas pessoas me perguntam, Gregório, você é discípulo do reverendo, do missionário R.S. Soares? Não, não sou. Embora estudo muito os livros dele. Não sou discípulo dele. Eu sou discípulo de Cristo, embora muitas vezes eu apresento o pensamento desses homens. Então, não sou discípulo nem de Estevão Hernandes, nem de Augusto Nicodemos, embora são homens que eu admiro muito, a maneira como eles administram. Então, eu vou apresentar a vocês hoje o capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. O apóstolo João diz: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Então, esse é o primeiro versículo do capítulo 21. João diz: "Eu vi." Então, ele contempla, ele enxerga dentro da dimensão do Espírito um novo céu e uma nova terra. Ele deixa bem claro que o mar já não existe mais. Então, quando João vê, ele olha, ele enxerga dentro da dimensão do Espírito. Ele vê um novo céu e uma nova terra. O novo céu e a nova terra, ele é uma promessa. Ela é uma promessa ensinada pela Escritura. Na verdade, ela é uma doutrina que está presente desde o Antigo Testamento. E ele também se apresenta no Novo Testamento. Mas existem muitas dúvidas. Surge muitas dúvidas entre os cristãos. Vocês perceberam que eu mesmo fiquei sem gravar, porque eu tinha certo receio de falar sobre esse assunto, então fui analisar pensamentos de outros pregadores. Agora eu vou apresentar o meu pensamento, embora analisei pensamentos de outros pregadores.
Então, existe muitas dúvidas, surge muitas dúvidas entre cristãos acerca de como será esse novo céu, como será esse futuro eterno. Apesar de termos muitas referências bíblicas que falam sobre o novo céu, sobre a nova terra, mas existem também muitos detalhes que só serão esclarecidos quando finalmente estivermos vivendo nele. Se nós estivermos o direito de entrar nesse novo céu e nessa nova terra. Então, se nós entrarmos nesse novo céu e nessa nova terra, então muitas dúvidas serão esclarecidas. Por isso, amado, eu estou apresentando a vocês um estudo tentando detalhar, um estudo da Bíblia, onde vamos meditar o que a Bíblia nos diz acerca do novo céu e da nova terra. Muitas pessoas me interrogam, Gregório, quando vai ocorrer, ou quando ocorrerá, o surgimento do novo céu e da nova terra? Muito bem, amados. Uma coisa eu posso dizer para vocês, que esse novo céu e essa nova terra, ele será um estado eterno, com um novo céu e uma nova terra. Esse estado eterno, ele terá início por ocasião do juízo final. Sabe, o grande trono branco fala sobre o juízo final. Quando ocorrer esse juízo final, então todos aqueles que foram julgados, os ímpios será lançado no lago de fogo. Os ímpios será destinado para a condenação eterna, no lago de fogo. Enquanto os santos, aqueles que permaneceram fiel a Cristo, eles viverão e reinarão eternamente com Deus nesse novo céu e nessa nova terra. O apóstolo João descreve esse momento da seguinte forma. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois os primeiros céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então o apóstolo está falando que ele viu algo novo. Ele diz que o velho passou. Como será criado esse novo céu e essa nova terra? Esse é um ponto que levanta alguma discussão entre os estudiosos. Eu sempre digo para vocês, irmãos, eu sou estudante da Bíblia. Eu não sou teólogo. Eu estudo a Bíblia. Então, por isso, eu fui analisar pensamentos de outros teólogos, pensamento de alguém que tem maior capacidade para falar algo sobre esse assunto. Então, deixa eu falar para vocês algo, que o novo céu e a nova terra, ele vai surgir de um universo. Ou seja, precisamos contemplar o universo inteiro para podermos refletir tudo aquilo que o universo nos apresenta. Então precisamos analisar aquilo que se dará. Ou seja, como vai surgir esse novo céu? Como vai surgir essa nova terra? Então, analisando pensamentos de alguns teólogos, eu não estou dizendo que esse é pensamentos do Nicodemos, nem também do pastor Estevão.
eu analisei vários pensamentos. Então, alguns acreditam que o universo atual será completamente destruído, no sentido de que todo o universo será aniquilado. Ou então, todo o universo passará de existir, não vai mais existir. Então Deus criará um novo céu e uma nova terra, sem dar continuidade algum com o universo atual. Esse é o pensamento de alguns cristãos modernos. Não é o pensamento nem do pastor Estevão, nem do pastor Nicodemos. E também não é o meu pensamento. Agora, outro estudioso defende que o universo atual ele não será destruído, que ele será renovado, será uma transformação tão profunda que vai refletir uma nova criação. Mas ainda assim será dado continuidade do próprio universo que ainda existe. Existe uma passagem na Bíblia que diz que a Terra ele nunca será destruído. Ou seja, a Terra permanecerá eternamente. No livro de Provérbios, eu não me recordo qual passagem é. Porque quando eu vou falando, algumas passagens surgem na minha mente. Agora, o que eu entendo particularmente? Eu entendo que a base suficiente para que não haja qualquer dúvida de que, na verdade, vai ocorrer uma nova, ou seja, vai ocorrer uma renovação de tudo aquilo que existe. Então Deus não vai destruir tudo. Ele não vai destruir os céus e a terra. Embora ele tenha uma passagem no Novo Testamento, onde Pedro diz que os céus e a terra que agora existem estão reservados como tesouro para a destruição. Então, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, fala sobre o novo céu, uma terra que expressa uma nova ideia de um novo mundo, e não de um outro mundo. Ou seja, não é que Deus vai destruir o mundo que agora existe e vai criar um outro mundo. Não, ele vai renovar esse mundo. Essa é a minha concepção como pregador. Posso estar errado. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 7, o capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 13 nos diz assim: mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, têm sido guardado para o fogo, sendo reservado para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O versículo 3 diz: mas, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, no quais habitará a justiça. Então, esse versículo aparentemente nos mostra que tudo será destruído, que não haverá o velho mundo. Mas eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, sabe por quê? Porque se Deus destruir tudo aquilo que ele construiu no princípio da criação, ele vai mostrar que o diabo venceu. Porque o diabo sempre quis destruir tudo aquilo que Deus construiu. O intento de Satanás foi destruir tudo aquilo que Deus construiu. Então,
Eu não acredito que Deus vai destruir tudo para fazer um novo céu e uma nova terra. Então eu acredito que Deus vai renovar esse céu e essa nova terra. Muitas pessoas me interrogam: onde vamos passar realmente a eternidade? Será uma eternidade nos céus? Nós viveremos eternamente nos céus? Passaremos a eternidade nos céus desde que nós venhamos entender o que será o céu nesse novo estado eterno. Então, nós vamos passar uma eternidade nos céus desde que nós venhamos entender. Muitas pessoas pensam assim: ah, eu vou morar no céu, eu vou habitar nos céus. Então, por que Deus precisa criar um novo céu e uma nova terra, se nós vamos habitar nos céus? Por que Deus precisa criar? Por que Deus precisa renovar essa terra? Então, deixa eu explicar para você uma doutrina bíblica. É de que haverá uma nova terra na qual nós passaremos a eternidade. Essa nova terra nós viveremos em corpo ressurreto, desfrutando da beleza desse novo mundo transformado para a glória de Deus. Então nós habitaremos numa nova terra. Essa nova terra será habitante dos salvos. E aonde será essa nova terra? Aonde será esse local? Eu acredito que será aqui, amados. Vamos tentar entender o que a Bíblia se refere a esse futuro lar, como será esse novo céu e essa nova terra. Vamos tentar entender por que Deus precisa renovar essa terra. Primeiro, porque Deus vai habitar nesse novo céu, nessa nova terra conosco. Ou seja, esse lugar também será a própria habitação de Deus. Em outra palavra, não existirá nenhuma separação entre os céus, que é a morada de Deus. Hoje Deus habita nos céus, no lugar onde nós não enxergamos, nós não vemos. Nós precisamos acreditar que Ele habita nesse lugar santo e que nós, seres humanos, somos terráqueos e habitamos na terra. Então, Deus mora nos céus e a terra é habitada pelos seres humanos. Mas que chegará um dia, amados, que chegará um dia em que a terra e os céus se fundirão, formando um único lugar. É isso o meu pensamento. Não é pensamento também, nem eu não perguntei nem para o pastor Nicodemos, nem para o pastor Estevão se eles pensam nisso. Mas o meu pensamento é que a terra vai se fundir, vai se tornar um único lugar. Logo, a nova terra, então será o céu, e o céu também será a nova terra. E nós, os salvos, habitando a nova terra, também estaremos habitando o novo céu, que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 a 3. Então eu vou ler novamente. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aí João diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz dos céus que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens,
pois com ele habitará eles e será o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Então veja bem, eu acredito, eu, presbítero Gregório, acredito que essa terra que nós habitamos, ele será uma terra renovada pelo poder de Deus, que Deus tem o poder de fazer essa renovação. Ele não vai destruir essa terra, porque se ele destruir essa terra, ele estará concordando com Satanás que ele foi um Deus fracassado e que toda a criação foi um fracasso. Então Deus vai renovar essa terra e ele vai habitar juntamente com o ser humano. Então os céus e a terra se fundirão, tornando-se um só. Então, nós vemos que existe uma passagem lá no Antigo Testamento que fala que a promessa que Deus fez para Abraão, e Abraão, segundo a palavra de Deus, Deus prometeu para Abraão que daria a ele uma terra onde manava leite e mel. Mas Abraão nunca tomou posse dessa terra. Embora Abraão, ele habitou nessa terra da promessa, morando em tenda. Ele não construiu nenhuma casa, ele não fundou nenhuma cidade na terra da promessa. Por que ele não fez isso? Porque ele esperava em Deus uma nova cidade que era eterna. O livro de Hebreus, capítulo 11, nos explica isso. Ele nos mostra que não se tratava, que Abraão não esperava uma cidade terrena, mas ele esperava, segundo a promessa de Deus, uma que era eterna, uma cidade celestial, que se encontrará na nova terra, nesse novo céu e nessa nova terra que está escrito no livro de Apocalipse. Então, Abraão, segundo a promessa, ele visualizava pelo olho da fé o novo céu e a nova terra. Por isso ele não fundou nenhuma cidade. Ele não edificou nenhuma casa para morar. Ele morou em tenda, como peregrino na terra da promessa, como sendo estrangeiro nessa terra, como sendo peregrino, porque ele esperava, na verdade, ele aguardava o cumprimento da palavra de Deus que seria cumprido nesse novo céu e nossa nova terra. Então, nós podemos entender que a promessa de Deus transcendia aquilo que ele prometeu para Abraão, que seria a Canaã terrena. Porque Abraão não buscava uma pátria. Ele não fundou nenhuma cidade. Ele não buscou criar uma pátria como patriarca que ele era, porque ele buscava uma pátria celestial, uma cidade da qual Deus havia preparado para ele. É isso que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 16. E nós podemos comparar isso com algumas passagens do Antigo Testamento. Mas como falta tempo para mim, então eu vou prosseguir. E quando vamos receber essa promessa? Então vamos considerar a promessa feita em Gênesis, no capítulo 17, que Deus fez para Abraão. No capítulo 17, verso 8. Vamos tentar interpretar isso à luz da passagem daquilo que está escrito na Bíblia. Como está escrito no livro de Hebreus. Vamos tentar comparar também com aquilo que está escrito em Mateus capítulo 5, o versículo 5, e livro de Romanos, no capítulo 4, verso 13, e em Gálatas, capítulo 17, verso 8. Vamos tentar entender que também somos herdeiros da promessa. A promessa feita
a Abrão acerca do novo céu e da nova terra. Pois em Cristo nós somos descendência de Abrão. Em Cristo nós tornamos herdeiro da mesma promessa que Deus fez para Abrão. Então nós somos considerados hoje filho da promessa. Nós temos Abrão como sendo o nosso pai da fé, porque Abrão, ele não viveu segundo as obras, mas segundo a fé. Embora tenha algumas pregações minhas que vocês até irão questionar, que eu falo sobre a obra e a fé andando junto, mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Abrão, ele creu e ele não construiu nenhuma casa, ele não edificou nenhuma cidade, ele não levantou nenhuma muralha em torno de Canaã, porque ele habitou nessa terra da promessa como peregrino, aguardando os novos céus e a nova terra. Então Abrão visualizava esse novo céu, essa nova terra, que está no livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, as passagens mais conhecidas, a mais explícita, que descreve, no caso, o novo céu e a nova terra, estão no livro do profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 17, até o versículo de número 65. É uma passagem extensa. E também no capítulo 66, versículo 22 e 23. Mas, no Novo Testamento, existem muitas referências que nos mostra que haverá um estado eterno, onde nós vamos muitas vezes encontrar referência no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 21 até versículo 23, e a passagem segundo Pedro, que eu li no capítulo 3, versículo 13, e essa passagem do livro de Apocalipse, no capítulo 21. Nós vemos que são as principais que falam acerca do novo céu e de uma nova terra. Então, amados, eu quero considerar com vocês que todas as referências da qual eu citei, se vocês analisarem, nós podemos claramente entender que o novo céu, que a nova terra, ele será um lugar glorioso, um lugar esplendoroso, um lugar com paz, uma paz sem igual, onde toda a criação estará livre de qualquer maldição, livre de qualquer pecado, onde haverá abundância de recurso, onde tudo estará à disposição daqueles que habitarem. Os habitantes deste novo céu, dessa nova terra, não estará sujeito a uma escassez. Não haverá nenhuma necessidade. Não existirá mais morte, nem haverá tristeza, nem dor. Esse novo céu, essa nova terra, quem habitará nesse lugar, ele será marcado pela justiça de Deus. Principalmente será uma eterna cidade de Deus, com Deus habitando junto com o seu povo, onde os céus e a terra se fundirão, onde não haverá, nós vamos ver em uma outra passagem, onde não haverá necessidade. A Bíblia diz que o mar já não existe mais. Eu não quero comentar isso agora,
para não trazer confusão para vocês. Também, eu quero dizer para vocês, amados, que esse lugar, esse novo céu, essa nova terra, ele está preparado desde o início, desde o princípio. Quando Abrão recebeu a promessa, Abrão compreendeu que haveria um novo céu e uma nova terra. Por isso, Abrão foi considerado o pai da fé. Então, nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Haverá um novo céu, uma nova terra. Talvez você não concorde comigo que os céus e a terra se fundirão. Eu direi do céu. Mas analise o pensamento do pastor Estevão, que é um líder da igreja presbiteriana, do reverendo Nicodemos. E também analise o pensamento do bispo Macedo. Ele tem umas passagens muito importantes que ele fala sobre o novo céu e a nova terra. E existe também muitos pregadores, teólogos importantes, teólogos formados pela Igreja Batista da Lagoinha, que pode trazer a vocês uma interpretação melhor do que o presbítero Gregório. Porque o meu linguajar, ele é um linguajar que eu não uso teologia. Eu não uso também nenhum método difícil de interpretação. Eu uso uma linguagem simples, uma linguagem caipira. Mas, se vocês tiverem essa dificuldade, visite a página desses grandes pregadores, principalmente do pastor Hernandes Estevão e do pastor reverendo Augusto Nicodemos. Eu recomendo a passar o comentário desses grandes homens. Amém? Que Deus vos abençoe. Amanhã eu voltarei, se possível for. Eu estou tendo muita dificuldade para trazer a interpretação desses últimos dois capítulos, que é o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Então, se eu não voltar amanhã, eu voltarei no sábado, comentando essas passagens. Eu quero mandar um abraço apertado para a nossa irmã, que orou por mim, a nossa irmã Eliette. Ela orou por mim, eu recebo a oração, minha irmã. E também quero mandar um abraço fraternal para a nossa irmã Ludinha, tia da nossa irmã Regiane Ferreira, que orou por mim. Irmãos, eu não estou bem de saúde, mas eu não vou parar de pregar. Enquanto Deus não me recolher, estarei administrando a palavra de Deus. Também quero mandar um abraço fraterno para a nossa irmã Giane Nakazone, esposa do nosso amigo Dr. Arlindo Nakazone. Dr. Arlindo Nakazone ele visitou recentemente a sombra da morte. Ele esteve praticamente no braço da morte, mas Deus disse, não é o momento. E Deus trouxe à vida novamente o Dr. Arlindo Nakazone. Um abraço fraterno para essa serva de Deus e também para a nossa amiga Joane, nossa amiga Joana, irmã da nossa irmã Betinha. Que Deus abençoe a todos vocês que me seguem pela rede social. Muito bem, amados. Fica na paz do Senhor Jesus.